Elon Musk, um dos homens mais polêmicos, bilionários, inteligentes, geniais e controversos do planeta, um homem que basicamente reinventou os carros elétricos, um homem que conseguiu fazer naves espaciais darem ré, está envolvido recentemente em inúmeras polêmicas, principalmente envolvendo política. Será que ele tem algum diagnóstico em transtorno mental? Será que é possível a gente conseguir observar isso através das entrevistas dele, através das falas, através da análise do que ele tem dito publicamente? É isso que eu vou responder nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente, baseado na forma única de se fazer um diagnóstico em transtorno mental, baseado nos princípios da entrevista clínica psiquiátrica. Então, não perca para a gente poder saber exatamente o que será que acontece na mente de Elon Musk. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra clínico, assistencial, atendo, sou psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, e a ideia é a gente falar aqui de uma especulação sobre o diagnóstico do Elon Musk. Obviamente eu não vou aqui conseguir fechar o diagnóstico, seria impossível isso, até porque eu não estou entrevistando o Elon Musk, né, isso seria fundamental, mas eu acho que é interessantíssimo, né, e é uma figura pública bastante polêmica, é interessantíssimo a gente poder utilizar isso como fonte de informação, para a gente entender como é que é o raciocínio diagnóstico, entender o que poderia estar acontecendo, né, quais seriam as hipóteses que nós poderíamos fazer com base na maneira como, de fato, é feito o diagnóstico, ou o raciocínio clínico diagnóstico é realizado nos maiores hospitais do mundo, tá? Então, mais uma vez, não estou aqui fechando o diagnóstico de ninguém, mas também não quer dizer que nós não possamos usar de instrumentos da entrevista clínica para poder fazer, talvez, uma análise, ou talvez até poder refutar algumas hipóteses, e isso daqui é importantíssimo para quê? Para que, além de vocês saberem como é feito, né, esse processo, vocês também saberem o que é esperado de um psicólogo ou de um psiquiatra em termos de avaliação diagnóstica, quando vocês forem, né, caso necessário, serem consultados por ele, né? Então vamos lá. Basicamente, a gente vai utilizar aqui o que é a única forma de se fazer um diagnóstico em transtorno mental na atualidade, que ainda é a entrevista clínica psiquiátrica, ou seja, não existe outra forma de se fazer diagnóstico, não existe teste neuropsicológico para fazer diagnóstico, não existe nenhum outro teste psicológico de qualquer natureza, não existe exame de neuroimagem, não existe exame de eletroencefalograma, não existe, tá? O diagnóstico ele é feito pela entrevista clínica psiquiátrica, e isso, claro, não sou eu quem digo, isso é basicamente o que é feito no Instituto de Psiquiatria, aqui da Universidade de São Paulo, do HC, que é onde eu me formei, né, que é o maior da América Latina, o maior do Brasil, é um dos maiores do mundo, e também é feito nos maiores hospitais e centros de saúde mental do mundo, assim, que é ensinado os médicos a fazerem diagnóstico nas residências médicas desses hospitais, tá? Então essa é a única forma de se fazer diagnóstico, pelo menos até da presente data aqui, dia 25 de março de 2025, tá? Então, vamos lá. Aqui, nossa senhora, que complexidade é essa? Esse aqui é um modelo de diagnóstico, né, um modelo que é derivado do modelo de um livro, né, um livro do Ottmer e Ottmer. Vamos ver se eu tenho ele aqui, só um segundo. Isso, este modelo aqui, né? Vou fechar, colocar aqui que vocês não precisam comprar o livro físico, pelo amor de Deus. Que é este livro aqui, tá? Que é um livro do Ottmer e Ottmer, ele é bem antigo, ele é feito no DSM-4-TR, mas o importante não é a classificação do DSM, o importante é a forma como ele organiza a nossa captação de informações, a forma como nós podemos compreender, interpretar e classificar as informações, né? Então, basicamente, esse é o modelo que eu aprendi a fazer, né, lá no Hospital das Clínicas, na residência médica. Nós temos uma parte muito, muito forte do currículo em entrevista psiquiátrica, né? O que a gente consegue ver aqui, né? Que ele divide, por exemplo, em 4 etapas, né? Uma etapa de vínculo, uma etapa de procedimento, ou seja, perguntas que você vai fazer, depois de técnicas para você poder obter informações, para direcionar, para esclarecer, e o exame do estado mental ele coloca aqui de um jeito um pouco diferente do que normalmente se vê, né? Na verdade, no fundo, basicamente, a gente consegue dividir da mesma forma como todo mundo está acostumado, apresentação, parte de cognição grosseira, parte de pensamento, parte de afetividade, de juízo de realidade, crítica, não sei se deu, ok. Mas aqui ele coloca basicamente o que você consegue ver, por exemplo, somente observando a pessoa. Depois, o que você consegue ver numa conversa casual, por exemplo. Né? Seriam os hard signs, os sinais que indicam algo, mas não são específicos. E o que você conseguiria ver numa conversa exploratória, ou seja, o que você conseguiria avaliar, de fato, tendo que investigar ativamente fazendo perguntas, tá? Então, este modelo é um modelo que permite que a gente consiga entender o que é que a gente pode inferir a respeito do Elon Musk e que a gente não pode, tá? E por isso que eu acho um modelo legal, assim, claro que depois que a gente faz milhares de vezes, a gente acaba
obviamente, pegando o nosso próprio jeito, não precisa seguir totalmente rígido, de forma rígida, mas no começo é interessante, né? Como qualquer coisa que a gente está aprendendo, né? E a gente vê aqui que os vínculos, eles são importantes, né? No começo a gente começa sempre com um vínculo de autenticidade, que meu paciente pode perceber isso, né? Então, não é que é falso, mas é uma coisa que a gente faz com intenção, né? Desde que você vê o paciente, você está fazendo algo intencional. Autenticidade é você achar um elo em comum, você tem que achar algo em comum com o paciente para poder causar basicamente, fazer com que acabe com aquela estranheza. Então, a autenticidade, um elo em comum com o paciente, fala, poxa, estamos juntos, não estamos no mesmo patamar, você está aqui numa consulta, precisando da minha opinião, é um ambiente estranho, mas nós temos um elo em comum, tá? Então, a autenticidade, você acha um elo em comum. Aí tem vínculo de empatia, onde você valida a dor da pessoa, um vínculo de conhecimento, onde você mostra para a pessoa que você sabe sobre aquilo que você está falando. É importantíssimo isso para ela confiar em você. Isso você consegue através do quê? Através das perguntas. Se a pessoa fala sobre algum tipo de algum sofrimento, e você faz perguntas que você sabe que estão relacionadas àquele sofrimento, e ela valida isso, opa, ela fala, esse cara aqui sabe alguma coisa do que eu estou sentindo. Então, pelo menos ele, né, não é a primeira vez que ele vê um caso desse. Né? Isso causa um vínculo de conhecimento de autoridade. Depois uma aliança terapêutica, né? Sempre vai ter uma ambivalência, você vai fazer uma aliança terapêutica com a parte saudável do paciente, para que possa haver um tratamento, e depois você vai exercer um vínculo de liderança, porque a ideia é que seja colaborativo isso, mas enfim, o psiquiatra, o psicólogo, o profissional de saúde, ele não é ele vai dar escolha informada, mas ele vai orientar a pessoa qual que é a opinião dele, e uma vez que o paciente faça a escolha, ele vai liderar esse processo, tá? Então, só para entender essa parte do vínculo, mas o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer essas partes aqui, ó. Então a gente consegue ver dados, né, tanto de identificação, quanto dados, às vezes, de história de vida dele, a gente consegue pegar isso, e a gente consegue fazer o quê? Uma anamnese, né, um exame psíquico com base em observação, em que nós conseguimos ver a vigilância. A vigilância é o quanto que a pessoa está desperta, né? Enfim, isso é importante para ver em casos de delirium, onde existe uma flutuação do nível de consciência, basicamente ver se a pessoa está acordada ou não. A aparência, uma postura dela, expressão facial, a motricidade, e a gente consegue ver através de conversas casuais da pessoa com outras, né, principalmente em podcasts, né, que ele participa, a gente consegue ver aspectos da cognição, incluindo inteligência, incluindo orientação, tempo espacial, como que funciona a parte atencional, de forma grosseira. Claro que a gente não estamos fazendo um teste formal de inteligência, mas a avaliação global de inteligência e de funções cognitivas grosseiras faz parte da entrevista. Quanto que ele consegue manter de contato visual, como que é a forma de comunicação, que tipo de linguagem ele usa, o comportamento mesmo com o entrevistador, o comportamento emocional. Então, essas partes nós conseguimos ver. Tá? Então, isso é interessante porque a gente consegue dividir e saber, claro, não conseguimos fazer o diagnóstico completo porque falta o restante. Então, eu fiz aqui uma linha do tempo, a gente não faz assim, né, na entrevista, né, a gente começa normalmente na queixa inicial e aí a gente vai para trás. Então, aqui, 1980 e 83, ele nasceu lá na África do Sul, né? Há o relato de que ele sofreu bullying e violência física na escola, né? E há um relato de que aos 12 anos ele tenha tido pensamentos suicidas e dificuldades emocionais intensas. Isso daqui já é um dado valiosíssimo, caso seja verídico. Por quê? Pensamentos suicidas, eles nunca são algo normal, assim, nunca é normal ter. Né? Se você está tendo, você saber que não é normal, é uma boa notícia, mais ou menos igual febre. Nunca é normal o ser humano ter febre, nós somos seres homeotérmicos. Então isso indica que existem áreas específicas do cérebro que estão funcionando de forma desregulada. E pensamentos suicidas numa idade, né, muito jovem, é altamente indicativo, isso, só por isso, tá? Um dado epidemiológico, altamente indicativo da presença de transtornos de humor com uma característica de herdabilidade, né, de genética importante. Tá? Então, só isso já dá para a gente essa informação, tá bom? Mas, bom, vamos lá. Em julho de 2017, o Musk ele mencionou nas redes sociais, peguei alguns dados relacionados à saúde mental, né? Que ele acreditava ser bipolar, embora não tenha diagnóstico formal divulgado. Essa é uma informação que a gente vai pegar ela e vai dobrar e jogar no lixo da nossa cabeça, porque ela não tem a menor validade. Tá? Porque se ele afirmou que é bipolar, mas não tem diagnóstico e tal, é uma informação que confunde a cabeça. Então, a gente não quer um excesso de informação que confunde. É muito subjetivo isso. Tá? Em agosto de 2018, né, ele, aqui, ó, isso devido ao biógrafo dele, né, parece que ele passou por uma fase intensa de estresse durante a produção do Tesla no modelo 3, em que, nessa fase, aparentemente durante meses, ele dormia apenas 4 horas por noite e ele trabalhava 120 horas por semana. Por que eu deixei isso daqui em vermelho? Porque aqui entra um conceito de compreensão versus explicação. Meu Deus, o que é isso? O que faz o diagnóstico, né,
psiquiátrico é a entrevista psiquiátrica, tá? O diagnóstico de transtornos mentais. Nós usamos de métodos psicopatológicos. Só que a psicopatologia em si é uma ciência muito abstrata. Seria o quê? Você estudar o psiquismo adoecido, né? O adoecimento psíquico. É uma coisa totalmente amorfa, né? E houve, né, no início do século XX, um psiquiatra que ele pegou, né, porque era também uma bagunça, cada um falava o que queria, ele pegou e ele fez um método de estudo da psicopatologia, um método em que a gente conseguiria aplicar a psicopatologia em prol do paciente. Um método tanto de você conseguir coletar informações, de você conseguir compreender ou explicar, eu vou dizer o que é isso, e também classificar. Então teve um psiquiatra que ele basicamente pegou a psicopatologia, que era uma bagunça, cada um falando uma coisa, e falou, olha, nós temos que ter um método para poder avaliar isso e avaliar o psiquismo de uma pessoa e conseguir estabelecer se determinado fenômeno faz parte, né, da esfera dali de algo patológico ou não. E esse psiquiatra é o Karl Jaspers, que é considerado o pai da psicopatologia, é considerado também por muitos o pai da psiquiatria, e todo grande psicopatólogo, né, enfim, o próprio Paulo Dal Galarrondo, que, enfim, é autor do livro mais famoso de psicopatologia, né, que a gente conhece, né, aquele livro que é o primeiro que a gente costuma ter, toda a aula que ele vai dar, ele começa citando o livro de Karl Jaspers, basicamente qualquer aula de exame psíquico e entrevista psiquiátrica, psicopatologia, que não começa por Karl Jaspers, é estranho. Tá? Ele é o cara que fez a psicopatologia metodológica. E aí ele tem esse conceito de explicação e compreensão. O que quer dizer isso? Compreender é basicamente aquilo que a pessoa fala e você intuitivamente, essa é uma simplificação, intuitivamente você entende. Então, assim, alguém falou, puxa, eu perdi meu marido, eu estava arrasada, eu não conseguia sair da cama, eu estava chorando, e fiquei um período muito mal. Você entende isso. É uma coisa que você consegue empatizar sem precisar fazer muita elucubração teórica, não. Você intuitivamente consegue entender. Agora, eu perdi meu marido, e aí me deu uma coisa, eu comecei a sair, beber, e comecei a gastar dinheiro, e eu comecei a me envolver sexualmente com várias pessoas que eu não conhecia, algo que eu nunca tinha feito, e de repente eu comecei a ter, enfim, uma iluminação, e senti que de fato eu tinha uma missão especial no planeta Terra, e que era essa missão de libertar os povos que estavam aprisionados, enfim, na Ásia. Inventei uma coisa, né, totalmente maluca. Quer dizer o quê? Que o mesmo evento, isso você já não consegue compreender. Você compreende um ponto, mas assim, a pessoa começou a ter comportamentos totalmente não compatíveis com aquilo. Então aí você já vai para um ramo onde você tem que usar alguma teoria para poder explicar aquilo. Por quê? Porque você não consegue empatizar de imediato. Você até certo ponto fala, tá, mas essa parte não, né? Isso não dá, não consigo, não é compatível, né? Então, isso é, claro, uma simplificação, é um dos modelos que nós usamos, é um dos métodos que nós usamos, tá? E é um método que ainda é bastante útil. E isso daí, olha só que interessante, a gente pode ter 500 teorias, mas se a gente tirar isso à parte, usar esse método de você consegue compreender intuitivamente isso, né? Ah, tá, beleza. Ou não, você tem que partir para uma explicação, a gente percebe que isso não é compreensível de imediato. Por quê? Porque não é que ele dormia 4 horas por noite durante meses. Isso, só esse fato, assim, é muito difícil um ser humano fazer 5 da noite. Fazer isso e trabalhar 120 horas semanais é algo que já é, assim, dificílimo para qualquer ser humano fazer. Mas não é só que ele fez isso. Ele fez isso e nós sabemos que, além disso, ele conseguiu resolver esse problema. E basicamente estabeleceu um sistema de manufatura e de viabilidade da fábrica que nunca antes foi estabelecido na história da humanidade para veículos elétricos. Então ele dormia 4 horas por noite, trabalhava 120 horas por semana e ele conseguiu fazer coisas que eram inéditas na história da humanidade em termos de resolução de problemas. Isso não é tão compreensível. Aliás, não é compreensível. Você tem que partir para o reino da explicação. Se você parte para o reino da explicação, e eu sei que de boas explicações o inferno está cheio, né? Você quer dizer que isso é algo que chama atenção, que provavelmente isso é algo que talvez indique algum sinal psicopatológico, tá? Então isso é um método bastante clássico de Karl Jaspers, que eu estou falando para vocês de uma forma simplificada, mas isso ainda é válido, tá? Quem nunca ouviu isso, mas isso não é algo que é muito questionável, não, tá? Isso é meio que, tipo, não é minha opinião, é bem básico, né? Bom, e aí, o que mais? Em 2018, ele apareceu no podcast do Joe Rogan, todo mundo lembra, né? Fumando maconha. Coisa que não teve o menor cabimento, e foi uma coisa que fez, né, muito mal para a imagem dele frente aos acionistas. O que mais? Em maio de 2021, ele revelou publicamente, né, numa participação no Saturday Night Live, um programa de comédia, né, americano, que ele possuía síndrome de Asperger. Ele revelou, tá?
que é uma condição que não existe mais, mas ela faria parte do espectro autista e que afetaria a parte de interações sociais, de comunicação. Em 2024, ele admitiu publicamente que fazia um uso médico de cetamina, ou de ketamina, né, para tratamento da depressão, mencionando que enfrentava períodos de estado químico negativo no cérebro. Ele inventou estado químico negativo no cérebro. Bom, basicamente, ele fazia uso de ketamina por prescrição médica para sintomas depressivos. Lembrando que a ketamina ou cetamina, ela não é a esketamina, que é o Spravato, que é o spray, não. Quando a gente fala de cetamina, a gente está falando que é aquela que é injetável. A cetamina ou ketamina, ela é disponível em diversas apresentações. Pode ser por via injetável, por via oral, por via, enfim, intramuscular. Ela pode ser administrada de diversas formas, tá? Só que a única forma que é estudada, porque a gente consegue saber a dose direitinho, é por via endovenosa. Não tem outra forma médica de você administrar a ketamina ou a cetamina que não seja por via endovenosa, tá? Com um anestesista, enfim. E aí ele informou utilizar doses pequenas e periódicas sob supervisão médica, uma vez a cada 2 semanas. Ok. E aqui, né, agora também, né, nesse começo de 2025, o biógrafo dele, que é esse Seth Abramson, ele expressou publicamente preocupações quanto à saúde mental de Musk, até porque ele começou a se envolver com política, né, sugerindo uma instabilidade emocional associada ao estresse elevado e ao uso de substâncias como a cetamina. Ele fez até um diagnóstico de estresse pós-traumático. Essa é uma informação, o quê? É uma informação lixo. Por quê? Porque esse cara, ele é um biógrafo, ele não tem nada, ele não é psicólogo, não é psiquiatra, isso aqui é simplesmente uma opinião de alguém que não tem a menor habilidade, enfim, não é da área dele. Então, essa é uma informação que a gente pega e joga no lixo, tá? Só porque senão fica muita coisa poluindo a nossa cabeça, tá bom? Bom, então vamos lá. O que a gente sabe, então? A gente sabe que ele teve pensamentos suicidas, pelo que é dito, pensamentos suicidas na infância e na adolescência. Isso é algo que chama atenção. Períodos em que ele teve uma redução da necessidade de sono prolongado. Isso é diferente de insônia, tá? Porque insônia você pode ter, né, uma dificuldade para pegar no sono, uma dificuldade para manter o sono, um sono satisfatório, só que você tem prejuízos no dia seguinte de produtividade, de humor, de relacionamento. Aqui não. Aqui ele teve uma redução da necessidade de sono com aumento de produtividade. Aliás, ele conseguiu fazer algo inédito na história da humanidade, em um período que durou meses. Isso é algo também que chama atenção. O que mais? Comportamentos impulsivos, né? Esse negócio de fumar maconha, impulsivo assim. Não pensou muito bem antes de fazer, não é? O cabo, né, do freio do cérebro dele não estava funcionando muito bem. Além de todas as outras manifestações políticas que foram coisas impulsivas, porque nunca se viu nenhum bilionário apoiar de forma clara nenhum presidente. Não se vê isso, né? Quem assistiu House of Cards, né, viu ali, assim, não se faz isso. Eles fazem, normalmente eles apoiam os dois partidos, meio que, né, entre os panos ali, porque isso não é do interesse econômico, né, das pessoas, né? Você não vê o Bill Gates, o Zuckerberg fazendo isso. Então isso foi um ato basicamente impulsivo e não faz muito sentido. Teve a compra do Twitter, enfim. Síndrome de Asperger, não existe mais, mas seria um transtorno do espectro autista, talvez, e esse uso de cetamina para sintomas depressivos. Então isso é que nós temos, é isso que nós vamos investigar. Lembrando que nós temos uma hierarquia. Isso é algo que é bastante antigo, né? Uma adaptação da pirâmide, chamada pirâmide de Jaspers-Schneider. O Jaspers, né, esse que eu falei, e o Schneider, que é um outro psicopatologista bastante famoso lá de Heidelberg, que é o berço da psicopatologia. Basicamente, assim, isso daqui não necessariamente a gente utiliza com fervor. Não, você vai falar, mas isso daqui foi comparado, validado com base em outras formas de hierarquia? Não foi. Só que nenhum outro método foi também, para você poder ter uma hierarquia. Logo, baseado na medicina baseada em evidências, uma vez que não há uma evidência robusta, nós vamos aquilo que é feito pela experiência, e isso é intuitivamente feito pela experiência clínica em todas as residências dos maiores hospitais do mundo, né? Então, nós acabamos classificando desta forma e fazendo esta hierarquia. E se nós pensarmos bem, isso teria a ver muito também com uma formação, uma estrutura neurobiológica do sistema nervoso, né? E, além disso, você tem que ter um número de sintomas, duração, prejuízo, sofrimento, e tem que ser inexplicável por outra doença médica ou psiquiátrica ou transtorno mental, ou seja, não pode ser explicado por uma deficiência de vitamina B12. Por isso que não existe, né, depressão causada por deficiência de vitamina B12, porque senão não é depressão. Isso é um conceito básico. Tem alguns outros métodos de você classificar, aqui eu coloquei, por exemplo, o método de uma análise funcional em rede, né, que é um método proposto pela terapia baseada em processos do Reis e do Hoffman, só que isso é um método que não tem embasamento, não é baseado em evidências, né, não tem um ensaio clínico que mostra isso, então não usem isso, por favor. Então, não consideramos isso. Vamos ver, então,
que a gente consegue ver em termos de métodos psicopatológicos, baseados em algumas entrevistas dele, tá? Então a gente vai conseguir ver essas características aqui, tá? Essa é uma forma diferente de apresentar o exame psíquico, tá bom? Mas não sai do exame psíquico que todo mundo viu, tá? Então vamos lá. Uma outra coisa que eu coloquei aqui do transtorno do espectro autista. A parte de espectro, ela está presente em todos digamos, as partes da psiquiatria. O DSM, na verdade, ele coloca no DSM-5, em 2013, que a parte categorial ela não é compatível com a natureza, que os transtornos eles são muito mais espectrais. Só que a nossa cabeça não lida muito bem com isso. O espectro autista não quer dizer que ele é infinito, tá? Ou seja, ele não precisa ter subdivisões, elas são inúteis, mas a pessoa tem que ter características centrais para ser considerada do espectro autista, tá? Então tem que ter essas duas características. Primeiro, déficits persistentes na comunicação e na interação social em múltiplos contextos, não um só. Na reciprocidade, comportamentos verbais e dificuldade para desenvolver e manter relacionamentos. E tem que ter padrões restritos e repetitivos de comportamentos, de interesses, de atividades, né? Então tem que ter essa restrição, essa repetição de alguns interesses muito específicos. E aqui tem essa afirmação, tá no DSM isso, que os sintomas eles podem estar mascarados no adulto porque ele aprendeu alguns comportamentos compensatórios. Porém, você fazer o diagnóstico, deve haver prejuízo significativo na apresentação atual que você está vendo. Então, no adulto, mesmo que tenha treinado muito, você pode fazer esse diagnóstico se ele tem prejuízos devido à dificuldade de comunicação e interação e ou devido a comportamentos repetitivos, restritos em relação a interesses e atividades. Somente se houver esses prejuízos na apresentação atual, a gente faz o diagnóstico, tá? Isso basicamente está escrito, né, no DC. Agora, ele no Saturday Night Live, onde ele já falou que tem Asperger. I believe in interregnal and the future. I believe that humanity must become a multi-planetary spacefaring civilization. Does it seem like exciting about something? Isso é bem ensaiado, né? I think if I just posted that on Twitter, I'd be fine. But also write things like 69 days after 420, again, 69 dias depois que fumou maconha. Look, I know these are those same post strange things, but that's just how my brain works. Do anything I've invented, I just want to say, I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars on a rocket ship. Did you think I was supposed to get to a normal dude? Bom, aí ele faz um teatrinho, né? Ou seja, quando ele revelou que ele tinha síndrome de Asperger, foi nesse programa, e obviamente é algo ensaiado, né? Não é uma coisa natural, ele faz um teatrinho. Né? Ou seja, basicamente é informação que a gente não consegue saber muito, porque isso é ensaiado, tá? Ele faz uma piada do O.J. Simpson até, ele chama a mãe dele, enfim. É algo que a gente vai tirar um pouco de informação disso, mais ou menos alguém atuando, tá? Então, não se tira informações muito valiosas disso, tá? Bom, aí, só para avisar, então, que isso. Agora, aqui tá quando o Trump ganhou, né? Vamos ver. Tá um pouquinho acelerado o vídeo, tá? This is what victory feels like. This was no ordinary victory. This was a walk in the road of human civilization. Okay, this. You know, there are different elections that come and go. Some elections are, you know, important, some are not. But this one was. This one percebe que ele fez uma piadinha. I just want to say thank you for making it. Thank you. Aí tem esse gesto, muita gente achou que é nazista, assim, eu não sei o que é isso. Sinceramente, sei lá. Mas assim, o que a gente percebe aqui? A gente percebe, pronto, assim, para acabar, a gente percebe que mesmo que se não goste do Trump, é meio, assim, isso não é um negócio que uma pessoa bilionária faz. Ninguém apoia um presidente nessa forma, tá? Então isso é um ato estranho, tá bom? Outra coisa, assim, bom, se a gente pensar em espectro autista, que a pessoa tem interesses restritos, se a gente pensar que não é um cara, né, que vai lá e faz carros elétricos e naves espaciais, ok, é um negócio meio estranho, a gente pode até falar, poxa, um gênio, mas tá lá e ele tem esses interesses, tipo, né, o Messi jogando bola. Mas, aqui não. Aqui, na verdade, ele demonstrou uma amplitude no nível de interesse dele, ou seja, ele se interessa por outras coisas, incluindo política, né? Ou seja, isso é algo que ele, e basicamente ele está se ferrando, enfim, caíram as ações, colocaram fogo, né, nos carros dele, mas isso não foi devido ao fato dele ter dificuldade de comunicação, muito menos devido a ele ter interesses restritos, pelo contrário, foi devido a ele ampliar demais os interesses dele, né? Foi devido a ele ter comportamentos impulsivos totalmente não muito planejados. Quer dizer o quê?
ele não está tendo prejuízos neste momento devido a alterações na comunicação e nem alterações no tipo de interesse, na restrição de interesses ou de comportamentos dele. Então quer dizer o quê? Que não podemos dizer nesse momento, por essas informações, que ele de fato tem algum transtorno do espectro autista, quer você concorde ou não. Tá? Então aqui eu estou dando um parecer técnico com base nos critérios. Você pode concordar, você pode não concordar. Mas diagnóstico não é opinião, né? Então a gente tem um certo parâmetro. Isso daqui não é uma coisa que basicamente eu estou, na verdade, emitindo uma opinião, vamos dizer assim, né? Eu acho que é isso, acho que é aquilo. Não, isso é basicamente vamos dizer assim, uma avaliação técnica, né? De como que se nós podemos ou não classificar isso como algo que é inerente ao espectro autista. Não, não podemos. E não há, os prejuízos não são devido a isso. Então, por mais que você ache estranho que ele fez isso, fez aquilo, nesse momento, por isso que está ocorrendo agora, não dá para dizer que ele tem um transtorno do espectro autista. Tá? Ou pelo menos assim, se ele tem, não está dando prejuízo agora, e pelas próprias recomendações do DSM, nós não podemos fazer esse diagnóstico. Tá? Então, a hipótese que nós podemos aventar é que ele tem um transtorno do espectro do humor. Tá? Não estou dizendo nem do espectro bipolar, estou falando do espectro do humor. O espectro do humor ele abrange o quê? O nível de atividade, seria energia física, cognição, energia mental e emoções. Né, que são emoções positivas, que levam a se aproximar, a construir, ou emoções negativas que levam a se afastar. E, de fato, o que a gente sabe é que isso é, de fato, um espectro mesmo, né? Por quê? Porque essas variáveis, elas podem oscilar de várias formas, né? E isso seria o diagnóstico mais provável, por quê? Porque ele teria períodos, possivelmente, mas não dá para a gente ter certeza, tá? Em que ele apresentou o quê? Apresentou aqui períodos onde existia uma aceleração nesses processos. Ele tinha um excesso de energia física, excesso de energia mental, um excesso de approach, de conquista, né? Naquele período. E períodos onde há uma queda, né? Então, isso seria uma hipótese diagnóstica que não dá para ser confirmada. Mas essa seria a única hipótese diagnóstica que nós poderíamos fazer sobre ele, com base nessas informações insuficientes, tá? Não dá para falar outra hipótese diagnóstica com base nessas informações. Isso seria a única hipótese diagnóstica que poderia ser formulada, mas não dá para a gente bater o martelo. Tá? Perfeito. Então, essa é a minha análise do ponto de vista de hipóteses que nós podemos fazer sobre o caso do Elon Musk. Obviamente que isso é um exercício, mais uma vez, didático. Nós não podemos fechar nenhum diagnóstico, mas poder observar como que nós usamos, né, a psicopatologia descritiva, né, de descrever, usamos a psicopatologia compreensiva, explicativa, que são conceitos que muitas pessoas não sabem, não necessariamente você vai precisar saber isso tudo hoje, e, enfim, a gente tem uma ideia de como que é o processo da entrevista psiquiátrica, que é uma coisa que parece ser muito complexo, de fato não é uma coisa super simples, mas é altamente treinável, e, claro, precisa de prática, né, e feedback, correção, como qualquer habilidade que nós aprendemos na vida, né? Mas, assim, isso seria, então, o meu parecer, não tem como, né, pelos critérios que nós temos e pelo que foi visto, que o transtorno do espectro autista, né, no caso, né, porque síndrome de Asperger já não existe, não está sendo isso o problema, o que está causando o maior problema para ele, né? Houve uma queda brutal nas ações dele nessa semana, houve uma série de problemas, e a grande questão é que se ele tiver, dois pontos, né? Primeiro, que se ele tiver, de fato, essa oscilação de humor, né, e tivesse esses momentos de aceleração e queda, o uso de ketamina de forma isolada, ainda mais esse uso indevido que ele está fazendo, porque não tem como ele estar usando de forma correta, né, a não ser que seja endovenoso, então está muito estranho, isso vai fazer com que ele tenha mais oscilações, né? E aí, obviamente, os acionistas da Tesla, da SpaceX e de outras coisas, eles não vão ficar quietos, eles não vão deixar, provavelmente eles vão arrumar um psiquiatra que ajuste isso, provavelmente dando algum estabilizador de humor para ele, e porque também não tem como perder esse bem valioso que é o Elon Musk, que na verdade é uma mente brilhante, né? Isso tudo não tem nenhuma relação e não invalida de forma nenhuma a genialidade dele, tá? São duas coisas que nós vamos tratar de forma separada. Isso é importantíssimo entender, tá? Porque se você confunde as duas coisas, basicamente você está usando, enfim, um raciocínio que não faz o menor sentido, você está confundindo uma habilidade que ele tem com uma coisa que potencialmente diminui a capacidade dele de escolha. E outra coisa também que eu não comentei, assim, isso que eu fiz foi uma análise, mas a formulação psiquiátrica, né, que é de fato como que nós organizamos isso, é uma formulação, por definição, biopsicossocial, né? Então, a gente vê esse aspecto, né, nessa psicopatologia, e nós aí vamos hipotetizar aspectos do ponto de vista biológico, aspectos do ponto de vista psicológico e do ponto de vista social que tenham contribuído para isso, em fatores predisponentes, fatores precipitantes, fatores
perpetuantes e também fatores protetores, né? Isso seria a formulação clássica, né? E onde que nós atuaríamos, as intervenções sempre atuam nos fatores perpetuantes, tá? Isso tanto do ponto de vista farmacológico, quanto do ponto de vista psicoterapêutico, quanto, enfim, qualquer tipo de intervenção, né? Então, a formulação, ela é uma formulação biopsicossocial, aqui eu acabei não fazendo essa, enfim, né, esse formato aí no final, mas na teoria seria isso. E apesar de que, sim, existem várias críticas à formulação biopsicossocial, existem, mas não existe outra formulação que é usada nos maiores hospitais do mundo, e se você não souber, não fizer esse tipo de formulação, você não é aceito, você não passa nas provas para especialista, nem em psiquiatria, nem em psicologia, nas maiores, enfim, nos maiores países do mundo, na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, enfim, é assim que, de fato, os exames são feitos, tá? Então, esse é o modelo que nós temos, e é assim que um psiquiatra deve pensar, assim que ele vê você no primeiro momento, até o final da consulta. Ou seja, é algo bastante estruturado que, com o tempo, a gente vai fazendo parecer algo natural, e tem todas as outras estratégias que nós utilizamos para ir redirecionando a entrevista, porque a última coisa que você quer é pagar uma consulta com o psiquiatra para que ele deixe você falar o que você quiser e você saia sem nenhum plano, sem nenhum diagnóstico. Isso é uma coisa inútil, não é assim, e a psicopatologia ela só tem utilidade quando ela está inserida numa boa entrevista psiquiátrica, e assim é o jeito, basicamente, que é feito nos lugares, e não quer dizer que eu seja o melhor, todo mundo que se formou comigo aprendeu a fazer entrevista psiquiátrica de uma forma muito semelhante a essa. E, obviamente, estou aberto a críticas de outros profissionais, tá? Agora, é importantíssimo você entender que, caso você não concorde, você entenda que, ó, isso tem uma lógica XYZ, tá? E críticas de outros profissionais são sempre super bem-vindas, desde que, claro, embasadas e corroboradas aí por argumentos sólidos, tá bom? Mas isso é muito interessante, ele é um cara brilhante, né? Então, temos que proteger o cérebro dele para não deixar que essas oscilações aí vão tirando aí o que ele tem de mais brilhante, porque isso acaba acontecendo caso a gente não trate. Mas, pessoal, os acionistas lá com certeza já estão tomando providências, certo? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quer saber mais sobre como utilizar, né, como fazer diagnósticos e como usar uma neurociência molecular aplicada. Neurociência molecular aplicada, sim, exatamente. Esse é o papel da psiquiatria. Inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que podem se interessar e se beneficiar por este conteúdo. Um abraço, até o próximo vídeo.